Na verdade, vocês verão que o meu tema também traduz um certo otimismo. Bom, na minha tese de doutorado, a minha hipótese foi de que os países, na presença de escassez hídrica, eles serão conduzidos necessariamente a processos de cooperação e não a conflitos violentos. Então, eu nego a hipótese da Escola de Toronto, de que a escassez ambiental, no caso, né, mais abrangente, levaria os países a conflitos violentos. E um desdobramento da minha pesquisa vai justamente de encontro com a questão da segurança alimentar e também da segurança hídrica. A minha pesquisa hoje, ela trata da fome, da erradicação da fome, melhor dizendo, e a erosão da biodiversidade e como isso afeta questões de segurança no sistema internacional e que poderia vir a constituir-se em um chamado dilema de segurança que eu vou explicar daqui a pouco. Nós tivemos no mundo, num passado recente, principalmente 2007, 2008, e também 2011, com a Primavera Árabe, aproximadamente 40 rebeliões ou protestos relacionados aos preços dos alimentos. E é interessante notar que as pessoas elas não invadiram armazéns com comida. Elas invadiram prédios governamentais. Elas invadiram. Os protestos se dirigiam diretamente contra o governo, né? O professor Eric Holtz, ele falando sobre a crise, né? Ele disse, né? Bad governments, good for business, né? Ou seja, aumentou o preço da comida e para os negócios estava muito bom, para o governo nem tanto. E que, na verdade, os protestos, se nós pegarmos todos eles, nós vamos ver que há uma combinação. Eu não estou dizendo que são os únicos, mas esses são os principais. Preços elevados, pobreza, o déficit democrático e o abismo entre os ricos e pobres em termos de direitos. Esse, então, foi a combinação que levou aos protestos. E vocês veem que a fome ela não está ali elencada. A fome, na verdade, ela é uma dimensão da pobreza. Ela está inserida dentro da pobreza, que já foi dito aqui, inclusive, que a pobreza ela implica, né, inclusive, em acesso a outros bens públicos, como educação, saúde, né? Então, ela visa então a necessidades humanas elementares. As causas próximas, né, que todo mundo debateu e que foi noticiado na mídia internacional a respeito da crise, a severidade do clima, né? Durante muito tempo nós passamos com períodos de seca, as baixas reservas de grãos no mundo inteiro, preço alto do petróleo, que a movimentação de comida precisa, muito consumo de petróleo, aumento mundial do consumo de carne, agrocombustíveis, né, que eu chamo agrocombustíveis e não ou biocombustíveis, porque, na verdade, eles são derivados de produtos agrícolas mesmo, e que, para o meio ambiente, não faz muito bem, na verdade. Aumento populacional e especulação de investidores, principalmente porque eles deixaram de investir em grãos e foram investir em terras. Mas a raiz efetiva da crise alimentar mundial, nós temos aí principalmente três. A vulnerabilidade do sistema alimentar mundial, a vulnerabilidade econômica e ambiental,
E quando eu vim para cá, eu tomei um susto, né? Eu revi os meus slides para ver se... E também o site da conferência para ver se não tinha nenhum patrocinador do evento, como a Monsanto, Cargill, ou qualquer outra que pudesse, eventualmente, ofender aqui, né? Mas 91% das sementes hoje, né, de algodão, milho, trigo e soja, estão na mão das empresas transnacionais. Então, deixou de ser uma questão de Estado e passou a ser uma questão privada, né? O sistema alimentar aqui no hemisfério sul, né, ele teve esse pico de crise, né, levando em consideração essas causas de raiz. Primeiro, a Revolução Verde, baseada principalmente na monocultura, programas de ajuste estrutural, Banco Mundial, FMI, né, e o outro pilar, que seria a mania da liberalização total. E aí eu coloco uma frase interessante dita pelo ex-secretário de Segurança dos Estados Unidos: a ideia de que os países em desenvolvimento conseguem se alimentar é um anacronismo de uma época passada. Eles poderiam assegurar melhor a sua segurança alimentar confiando nos produtos agrícolas dos Estados Unidos, que estão disponíveis, na maioria dos casos, a um custo menor. Então, essa é a agenda, né, dos Estados Unidos dentro desse foro multilateral. E, dentro dessa estratégia, né, eles apresentam grandes subsídios agrícolas, é claro que vai ser mais barato mesmo, né, mas eles exigem que no Sul nós retiremos os subsídios, mas eles mantêm, e a grande ajuda alimentar. Então, quando há um grande estoque de alimentos, então a ajuda ela aparece. Quando o preço do alimento está alto, a ajuda não aparece, é claro, porque eu preciso vender para ter o lucro e os meus acionistas eles vão querer ter os resultados previstos no meu plano de negócio. Tudo isso faz parte de grandes consequências de adoção de políticas neoliberais. A adoção de pressupostos de que, que existe possibilidade de resolver os limites naturais que a agricultura, que a natureza coloca. Então, tudo isso pode ser vencido pela ciência, tecnologia e desenvolvimento econômico. Então, há uma grande dependência, e o homem, né, o mercado, na verdade, ele se recusa a essa dependência da natureza, esse conceito, porque é simples, porque a lógica do capital é uma lógica de expansão e de acúmulo de riqueza. Então, isso fica bem comprovado a partir das crises alimentares, porque quando houve a baixa dos preços dos alimentos, não muito, os investimentos eles correram para outro tipo de investimento e aí foram, então, aportar na compra de terras. Então, eu acho que eu coloquei aqui a minha apresentação errada. Não tá certo, aqui. Tem esse último slide aqui. As consequências, então, continuando, a comodificação da terra e do trabalho, a exploração dos donos da terra, isso já começa desde a década de 50, a dissolução dos laços tradicionais de cooperação local entre o mercado e as políticas governamentais. Basicamente, o modelo agrícola atual, a produção e distribuição é industrial de alimentos, com máquinas, pesticidas, fertilizantes e sementes geneticamente modificadas, e a exclusão do pequeno agricultor da terra para a fábrica ou para a cidade. Então, onde é que isso aporta no meu tema? Bom, a segurança alimentar, ela é um requisito básico para que o homem, é um direito básico,
para que ele tenha alimento em quantidade e qualidade suficiente para a manutenção digna da vida. Ora, o dilema de segurança ele foi concebido inicialmente a partir de uma lógica militar. Então, como é que funciona o dilema de segurança? O Estado, o país, para se proteger, ele investe, e tem uma lógica militar por trás disso. Para se proteger, ele investe em armamento. Só que a percepção que o vizinho, que o outro tem, do investimento que ele faz em armamentos aqui, é percebido como uma ameaça. E então ele também investe em armamentos, e aí entra neste ciclo chamado dilema de segurança. Que quanto mais eu quero aumentar a minha segurança, mais eu me torno inseguro, ou torno o sistema inseguro. Muito bem. Com base no modelo alimentar que nós temos atualmente, quem é que faz o discurso de aumento de segurança alimentar? Bom, basicamente são as empresas, as grandes corporações. Elas têm o interesse e baseado no aumento de produção e principalmente no aumento de comida disponível. E tem uma outra lógica por trás disso, que é a lógica, apesar de ter comida disponível em quantidade suficiente no mundo para erradicar a fome, mas há essa necessidade do capital de acúmulo de riqueza. Não bastando isso, nós temos um desvio para os produtos, para os agrocombustíveis, que dependem muito da monocultura. O grande problema é que a monocultura ela tem a capacidade de destruir a biodiversidade. Ela aumenta a vulnerabilidade do país, do agricultor, aumenta a vulnerabilidade econômica e ambiental. Então, o meu argumento é de que o discurso de aumento de segurança alimentar, ele gera, na verdade, uma insegurança maior ainda, porque torna o sistema vulnerável, muito mais vulnerável, porque destrói a biodiversidade, porque coloca, esse é um outro ponto, né? Coloca na mão, deixa na mão não do Estado, mas sim da empresa ou das empresas, a questão da fome. Em conclusão, bom, até agora eu falei um cenário, eu falei que eu era otimista, mas eu falei que eu coloquei um cenário pessimista, né? Pois é. A própria FAO, ela diz que a fome é um problema solúvel. Né? E nós já sabemos qual é a solução. É a chamada soberania alimentar. A soberania alimentar, ela está baseada na agricultura familiar. E nós temos um grande exemplo de programa de agricultura familiar, que é o Fome Zero. O Fome Zero, ele é um dos exemplos que, inclusive, foi copiado pela FAO, foi levado para a África para integrar alguns outros programas na África, e que está baseado na concessão de crédito, na seguro, garantia de preço, e os alimentos eles são distribuídos localmente. Há um programa de compras governamentais para que esses alimentos sejam consumidos nas escolas locais, então eliminando todo o problema energético de transporte para outros países, e coloca o alimento ali na sua própria localidade, e o excedente é também comercializado dentro da própria localidade, a partir de uma perspectiva de proteção, não só
da biodiversidade, mas também da proteção da cultura, das tradições, que hoje são praticamente perdidas, porque se o agricultor quiser hoje, por exemplo, lançar a mão da agricultura tradicional, que é plantar, colher e separar uma parte da semente para o próximo plantio, ele pode estar infringindo propriedade intelectual, ele pode ser processado por isso, né? Então, ele praticamente não tem para onde correr. E só para concluir, dentro de uma perspectiva de política externa, é interessante notar que nós temos, se não toda, parte da solução, que foi, inclusive, implantada com grande sucesso no Brasil. E uma das coisas que me incomodaram, e que me incomodam ainda muito, né, e que fazem parte da minha investigação agora, dentro da questão de política externa, da dimensão da política externa, é que o presidente Lula, ele, em uma das visitas que ele fez, inclusive no meu artigo eu coloquei, numa das visitas que ele fez à África, ele repetiu várias vezes que a solução para a África é a Revolução Verde. Então, como é que pode? Internamente, nós temos, se não há solução, boa parte da solução, com testes feitos e comprovados, e dentro de uma política externa, que supostamente a África, dentro do Sul Global, são os nossos parceiros, ele vai até lá e coloca que a solução é a Revolução Verde. Ou seja, monocultura, extrativista. E logo depois foi para lá a Biocon, para produzir agrocombustível. Então, eu só consigo, para finalizar realmente, eu só consigo, esse fato me remete a um livro que eu li há pouco tempo, chamado Por que os Líderes Mentem, do John Mearsheimer. E ele coloca o argumento de que, bom, se o líder mente para os seus nacionais, nós vamos achar que isso um absurdo, nós vamos protestar, nós vamos nos sentir indignados. Mas nós não esperamos que ele diga a verdade lá fora para os outros líderes, né? Então, eu só posso imaginar que essa é uma estratégia para garantir o interesse nacional. O grande problema é que, né, garantir o interesse nacional na África, infelizmente, hoje em dia, nos associa a Odebrecht, Camargo Corrêa e outras empresas envolvidas na Lava Jato. Muito obrigado.